pedidos de compra, tá? Então, eu vou fazer aqui a apresentação dos módulos e... Ah, peraí, admitir mais uma pessoa. E com a apresentação dos módulos, a gente passa a entender ali melhor as funcionalidades dentro do Microvix, tá? Opa! Boa E aí, tarde. pessoal, beleza? Boa tarde. Então, bom, como eu falei... Ah, então são duas pessoas. Ah, então eu vou apresentar aqui a tela mesmo, porque eu fiz ontem isso, mas é só uma introdução rápida aqui no Microvix, porque vocês não conhecem ainda a interface, tá? Bom, já Isso. coloquei para gravar, então qualquer coisa no fim eu consigo mandar esse vídeo para vocês também. Uma outra coisa, apesar de sinceramente é difícil a gente reassistir um vídeo todo para buscar ali 2 ou 3 minutinhos que a gente perdeu, porque o Microvix conta com IA, né? Então a gente acaba perguntando alguma coisa para ela, ou então para o pessoal do suporte também é pelo WhatsApp, costuma ser mais fácil, né? Então, geralmente o auxílio é mais rápido ali do que revendo o vídeo todo. Mas, de qualquer forma, ele fica disponível, tá? Então, dando continuidade para quem nunca acessou o Microvix, tá? Essa aqui é a tela inicial. Depois de usar o teu login e senha, você já vai cair aqui. A gente está falando especificamente do ERP, né? Ele tem um PDV interno, mas não faz integração com balança, então a gente sempre vai fazer a instalação do PDV na máquina de vocês, tá? É, E aí, essa aqui é a tela principal. Os menus sempre estão localizados aqui na esquerda, tá? E no meio aqui nós temos o dashboard. Nesse caso, o dashboard que começou aqui é o de CRM, tá? Então ele traz informações ali resumidas de alguns dados de CRM, né? Perfil de clientes por gênero e faixa etária, baseado em quantidade de vendas, né? Aniversariante do dia, da semana, se tiver algum no mês, tá? Dados de clientes, dados voltados ao CRM. Todos esses dados, eles são, a fonte deles são relatórios nativos do Microvix, tá? Então, aqui a gente tem um resumo, mas se eu quisesse entender melhor como é que a gente chegou nessa conclusão, eu clico aqui e ele me leva para o relatório do CRM que diz isso, né? Mostrei ali o relatório ontem, né? A gente vai conhecer alguns relatórios hoje, mais para frente, voltados a suprimentos, mas a ideia será a mesma para os demais temas, né? Tanto o relatório de venda quanto de CRM. É, Lucas, mas sempre vai ser essa tela de CRM? Não. Isso aqui é completamente modificável, né? Então eu entrei, nesse caso aqui, o sistema está como CRM preferencial dessa loja. Mas eu posso aqui no canto superior direito, eu clico na engrenagem e eu troco aqui a visão para faturamento, por exemplo. E aí os dados que estão na minha tela agora são de relatórios nativos do Microvix, mas são resumos dos dados de faturamento da loja, tá? Eu consigo alterar essa visão para faturamento financeiro, suprimentos, qualquer outra coisa. Se eu falar assim, Lucas, mas tem muitos dados aí que são bacanas e outros que não são tão bacanas assim para mim, em específico. Eu consigo misturar, porque eu gostaria de ter uma ou outra informação de CRM, uma ou outra de suprimentos e uma ou outra de faturamento, tudo junto. Consegue? Porque daí você vai fazer aqui a criação da nova visão e a edição do layout, colocando os widgets que você tem interesse, né? Dessa forma, você não fica transicionando entre faturamento, financeiro, CRM e suprimentos, procurando apenas um ou dois widgets, né? Você consegue pegar esses dois que são importantes para você e misturar com outros dois e montar a sua tela inicial de priorização, né? De qualquer forma, isso aqui é só um resumo da tela inicial do Microvix, tá? A ideia mesmo é trabalhar em cima dos menus aqui à esquerda, para a gente poder deixar mais claro o que que vocês vão fazer na operação, né? O dia a dia de vocês é baseado nisso daqui, tá? Bom, eu montei o escopo do treinamento de hoje baseado numa ordem que a gente vai fazendo, né? Então, ah, nada de hoje a gente consegue falar se não tem produtos. Então, acho que começar pela entrada de nota é o melhor caminho, tá? Uma outra coisa também, pessoal, se por acaso vocês tiverem dúvidas, apontamentos, qualquer coisa, não precisa falar no final. Claro, pode levar para o fim, não tem problema nenhum, mas eu acho que falar ali, na hora que você já identifica, putz, isso é muito diferente, ou então isso aqui tem como fazer de outro jeito, esse tipo de dúvida, quando a gente fala ali na hora, colabora, na minha opinião, colabora sempre muito mais, porque daí há uma interação, né, que faça ah, sentido para a operação de vocês. Algumas rotinas aqui eu vou mostrar e talvez vocês não atuem no dia a dia com elas, né? Outras, vocês querem atuar o dia a dia e por eu não saber, não ter a vivência da loja de vocês, eu posso nem passar. E aí essa é a hora que vem aquela pergunta, né? Putz, mas isso aqui
você não, acabou não falando, tem um jeito de fazer, e aí a gente vai cada vez mais filtrando para o dia a dia de vocês o tema do treinamento, tá? Bom, Perfeito. É porque no nosso caso aqui, como é o PDV e o Alterdata, são dois softwares distintos e um complementa o outro. Aqui ele já vem tudo integrado, né? No caso, na hora que for efetivar uma venda para bipar o produto, para ver o preço, dar desconto, é tudo pelo Microvix aí, no caso. então, é possível utilizar apenas o web, tá? Só aqui no site, é possível, porque tem um PDV online, tá? Mas ele não tem integração com balança. Eu consigo vender produtos por peso digitando manualmente, mas ele não tem integração com a balança. Então, Ah, como é que a gente tem feito para as demais lojas? Aqui é onde a gente faz toda a gestão, né? Se quiser vender por aqui, qualquer emergência, a loja está cheia, abre um outro computador, não tem problema nenhum. Mas seria sim a integração na balança. Agora, como é que eu vou fazer a venda bipando ali a etiqueta Filizola, né, que sai ali da balança mesmo? Aí é pelo POS que a gente chama, é o PDV que a gente vai instalar no computador de vocês ainda, perfeito. beleza? Então, Ok. assim, a loja que a gente colocou ainda para funcionamento está fazendo com o PDV instalado também. E a ideia é que todas elas acabem atuando dessa maneira, tá? Vamos lá. Então, partindo aqui do princípio que nós vamos trabalhar primeiro a entrada de notas, é importante eu já avisar que algumas das rotinas a gente não consegue concluir ou mostrar as telas dentro do sistema. Porque, por exemplo, pode ter alguma informação que não está populada ali, né? Então, os sistemas são recentes, né? Alguma coisa que está zerada, né? Algo assim. Então, eventualmente, eu vou precisar abrir aqui os manuais do Microvix, né? O Microvix ele tem manuais abertos ao cliente no Google, em tudo quanto é lugar. E lá tem muitos exemplos de imagem. Então, principalmente na entrada de notas, eu vou acabar mostrando para vocês como é que seria a tela, mas não vou dar a entrada na nota aqui, porque como é que eu vou dar a entrada na nota da loja de outra pessoa, né? Mas no fim das contas, vai ficar bem tranquilo da gente entender. Algumas rotinas a gente precisa fazer isso mesmo no treinamento, né? Bom, para a gente poder dar entrada de nota, a gente vai clicar aqui em operações, tá? Primeiro menu seria operações, e aqui em entrada XML NFE. Tá? Outra coisa, aqui na barra de busca, tá? No início ela é a tua melhor amiga, porque nós temos muitos menus, muitos submenus e assim vai. Então, se você souber a rotina que você está procurando, você vai colocar aqui entrada XML. Você não precisa saber em qual menu ela tá. Aqui a lupa já vai te trazer, tá? Então, eu vou aqui pelo caminho entrada XML NFE dentro de operações. Beleza. Essa aqui é a rotina de entrada de compras, de entrada de notas de compra do Microvix, tá? De compra ou de transferência, se você tiver recebido de alguma outra loja, também vai entrar por aqui. É, Nessa tela, a gente já consegue ver que tem uma porção de notas aqui, ó, disponíveis para entrada, na loja que eu estou mostrando como exemplo, né? Então, a gente não precisa no Microvix vir aqui e informar número, série, quem é o fornecedor, nada disso. Porque o Microvix tem um web service que busca a informação na Cefaz das notas que foram emitidas para o CNPJ da sua loja, tá? Então ele fica fazendo essa importação algumas vezes ao dia, tá? A gente consegue até ver aqui, ó, a última importação, hoje às 2h40 praticamente. Então, um pouquinho tempo atrás, o web service dessa loja já foi lá na Cefaz e viu se tem mais alguma coisa que emitiram para ele, tá? Então a gente não precisa inserir a nota. Ela vem aqui para a listagem. Lucas, se a nota não aparece na listagem, que pode acontecer, de fato, tá? Não é comum, mas pode acontecer. E a explicação é a seguinte: o Microvix ele não disputa com outros softwares, tá? Então, se você tem, por exemplo, um software da contabilidade, alguma coisa que fica fazendo essa consulta na Cefaz para vocês, o Microvix ele não atrapalha. Então, se ele chega lá e tem algum software consultando, ele para, ele deixa para lá. E aí na próxima ele vai de novo. Se ele acha alguma coisa, ele deixa para lá. Então ele não faz simultaneamente essa busca lá na Cefaz. Nesse caso, se a nota não vem para cá automática, a gente precisa manualmente importá-la para o sistema. É um processo muito simples, tá? E ele é feito da seguinte maneira: eu venho aqui embaixo no botão importar. Se a tela estiver pequena, eu consigo aumentar mais um pouquinho, tá, pessoal? Não, tá bom. Bom?
Então, eu venho aqui no botão importar, e aí eu posso digitar ou a chave NFE ou arrastar o XML aqui para dentro. E aí, quando eu clico em importar, pronto. A nota já faz parte da listagem aqui, tal qual as outras que foram importadas automaticamente, tá? Bom, quando eu clico em cima aqui de uma nota, clicar numa qualquer aqui, pegar uma menorzinha, clico em cima de uma nota, faço a seleção dela, os outros botões ficam disponíveis, tá? Então, se por acaso eu vou rejeitar essa nota por causa de alguma inconformidade que o fornecedor tenha cadastrado ela para mim, eu clico em rejeitar e o fornecedor recebe a notificação desde que o cadastro dele esteja com o e-mail certinho, né, e tudo mais. Eu clico em excluir se essa nota não deveria estar aqui. Tá? Eu posso clicar em finalizar para dar continuidade, visualizar para conferir o que tem ali, né? E esse botão de conferir é a conferência real, sabe? Imagina aquele caminhão que chegou na tua loja com 40 produtos ou 100 produtos. E aí você não sabe se tem 100 produtos mesmo. Você pega a nota com 100 itens e não sabe se tem 100. Então você vai bipando eles e o sistema vai adequando e conferindo. Para no final ele falar, não, o que tem na nota é o que vocês acabaram de bipar. Então é um sistema de validação do que chegou, tá? Não é um sistema obrigatório, mas é um recurso que pode ser utilizado se vocês não têm certeza se o que vocês receberam é a mesma coisa que contém na nota. Bom, agora para a parte mais importante, que é a entrada da nota de fato, né? A nota ela já aparece aqui do automático ou importada, conforme a gente viu. Como é que é o processo de entrada da nota? Eu vou selecionar a nota, vou clicar aqui em finalizar. Pronto. Essa tela nem sempre irá aparecer, tá, pessoal? Essa tela aqui, ela é uma tela que vocês vão ver mais agora no início, tá? O que que significa? Aqui tem produtos sem vínculos e logo ao lado nós temos os produtos identificados. Tá? O que são produtos sem vínculos? São produtos que o teu fornecedor trabalha com uma descrição diferente da sua, com um código de barras diferente do seu, o código do XML, ou seja, no sistema dele esse produto é o 1, no seu sistema esse produto é o 400, né? Então, quando você tenta dar entrada nessa nota, o sistema não sabe de que produto você está falando, tá? Para essa situação, a gente precisa identificar o produto. Essa identificação só acontece uma vez, tá? Depois de identificado, o sistema daqui para frente saberá que quando esse produto chegar, ele se refere a outro produto, né? Então, aqui, por exemplo, é um produto que o Microvix não identificou. Eu só cliquei em finalizar para dar continuidade na nota e ele já me listou aqui um produto que ele não sabe qual é. Tá? Nesse caso, o que eu preciso fazer? Primeiro de tudo, eu vou clicar aqui em sugerir produto do ERP. Não aconteceu nada, mas sempre é bom fazer. Porque, eventualmente, o ERP consegue identificar sozinho e te sugerir qual é o produto. Tá? E aí vocês nem precisam fazer o vínculo. Mas, se acontecer como agora e não identifica sozinho, qual é a forma de identificar o produto? Eu vou clicar nele e vou aqui em associar produto. Aqui, na associação de produto, eu vou pesquisar qual item que se refere àquele ali. Então, eu não sei que item era aquele, camisas, alguma coisa, né? Então, eu vou digitar aqui, por exemplo, camisa. Será que aparece algum? Aparece. E eu vou selecionar. Esses daqui são os produtos da sua base, com as descrições que vocês trabalham, tá? Então, vamos supor, vou até voltar aqui o processo, ó. Cliquei em finalizar na nota. Tem um produto aqui que o sistema não sabe qual é. Eu clico nele, associar produtos e pesquiso aqui qual o produto que se refere à nota de entrada, tá? Se eu clico nesse produto aqui, por exemplo, e clico em associar, todas as vezes que eu der entrada com o produto desse fornecedor, que o código do XML é 01, no caso, né? Aqui, ó. Ah lá, código do XML 01, o sistema não vai mais te perguntar isso. Ele vai entender que é o produto que você já associou que está alimentando o saldo. Ficou confuso até aqui?
Foi claro, tranquilo? Beleza. Então, é um processo que a gente vai ver bem mais agora no início, né? Fazendo a associação dos itens novos, mas que dentro de 1 ou 2 meses ali, ou dependendo da quantidade de vezes que vocês fazem compra, né? Dão entrada da nota, melhor dizendo, vai ser mais rápido ou mais demorado. Mas o ponto é que logo, logo essa tela para de aparecer e aí ela passa a aparecer apenas quando a FitLand começar a trabalhar com novos produtos, né? No geral, qual é o processo certo de entrada assim que vocês vão ver na maioria do tempo? Vocês vão clicar em finalizar e já vão para a tela de pagamento, tá? Não tem essa parte aqui. O que eu vou fazer? Para a gente não... Pode falar. Tela de pagamento da entrada da nota fala com o valor que foi gerado pela nota? Isso é porque a gente tem que determinar. Eu vou mostrar aqui para vocês. É que eu não consigo passar dali sem dar entrada sem associar um produto no sistema, né? E como eu não sei qual é o produto, eu vou trabalhar agora com a imagem, tá? Esse pagamento, no caso, é o valor da nota. Isso é. Eu vou clicar aqui no guia rápido para a gente abrir o manual e eu vou usar provavelmente duas imagens aqui, tá? Para a gente poder, que seriam as próximas após aquela tela ali de associação. Então, vamos lá. Pronto. Imaginando que nós clicamos aqui em finalizar e os produtos foram todos identificados, né? Já que isso vai ser o processo mais natural para vocês. Cliquei em finalizar, essa aqui é a tela que abre para a gente, tá? Nessa tela, a maioria dos dados já vem preenchidos e os outros não são obrigatórios. Então, por exemplo, ali o pedido de compra. Não é obrigatório informar qual o pedido de compra que gerou esta nota de venda, tá? Isso aqui é mais uma questão de organização, se vocês querem preencher ou não. A data da entrada, ou seja, a data em que o saldo vai subir no nosso sistema, já vem preenchida, vocês não precisam mexer, né? Comprador, natureza de operação, esse tipo de coisa vem preenchido para vocês, conforme a nota que o fornecedor mandou, tá? O que vocês precisam preencher de fato é aqui, ó, a forma de pagamento, tá? Então, por exemplo, O boleto, no caso. isso aí. Então, no caso, compramos aqui, nesse exemplo, a gente está pagando 100 à vista e 635 em crediário 3 vezes, né? Então, eu preciso aqui selecionar a minha forma de pagamento. Os demais campos, como eu falei, a maioria não é obrigatório e os obrigatórios já vêm preenchidos. Basicamente, a entrada de nota no Microvix é clicar em finalizar, selecionar o plano de pagamento, clicar em finalizar de novo, tá? Só nesse primeiro momento é que vocês precisam fazer a associação de produtos, aí leva um tempinho a mais, mas no geral vocês vão clicar em finalizar, selecionar o pagamento e finalizar de novo, tá? É porque o Passando dessa pagamento tela, muda. Lucas. Oi? É porque o pagamento muda, às vezes, dependendo da soma do valor geral, a gente paga vista, às vezes paga no boleto, dá para pagar no cartão de crédito também. Aham. A gente coloca aqui as formas de pagamento de vocês conforme vocês mandam pra gente. Então, eventualmente, quando eu estiver configurando a loja, as próximas lojas, né, a maioria a gente faz isso. Quando chegam para nós informações dos planos de pagamento que vocês utilizam, tá? Então, eu cadastro tudo e aí eles ficam disponíveis aqui, tanto para compra quanto na hora do cliente para fazer a compra com vocês, tá? Então, ó, qual seria a próxima tela? Essa aqui. Selecionei o pagamento e finalizei. Essa aqui é a tela que mostra, tá? O valor da nota, que foi finalizado e que a nota fiscal foi cadastrada lá para vocês. Uma outra tela que pode aparecer, é porque isso aqui é quando é pago tudo à vista, tá? Outra tela que pode aparecer se vocês pagam em boleto é essa aqui. Nessa tela, você percebe que lá na nota pode não ter todas as notas, tá? Porque não é um campo obrigatório. Mas geralmente, na nota de vocês, vem o prazo de vencimento dos pagamentos, né? Nesse caso, o Microvix, caso tenha, tá? Na nota que vocês receberam, se tiver o prazo do vencimento dos boletos, eles serão preenchidos aqui automaticamente, tá bom? Se por acaso não tem esse prazo no XML, porque pode ter fornecedor que vai mandar em campo de observação, esse tipo de coisa. E aí não está no XML, o sistema não consegue ler, tá? Se ele manda e não manda no XML essa informação dos prazos, o que acontece aqui é que o sistema preenche com os prazos definidos por mim na hora que eu cadastrei os planos de pagamento de vocês. Então, por exemplo, você falou,
quando eu estou configurando a tua loja, Lucas, a gente aqui trabalha com boleto até 6 vezes. Aí eu vou lá e cadastro naturalmente. 30 dias, 60 dias, 90 dias, 120, 150, 180. Né? E esses serão os prazos preenchidos aqui. Para a primeira parcela vai estar 30 dias depois da entrada, a outra vai estar 60 dias, a outra vai estar 90. Tá? Isso se o fornecedor não enviar os dados de vencimento no XML da nota. Se vier tudo certinho lá, aí vem automático, tá? Preenche aqui com os dados que estão lá na nota do vencimento. Outra coisa bacana é esse botão de conferir preços. Infelizmente, esse aqui a gente não tem a imagem, mas é tão simples que não tem problema. Se eu clico aqui em conferir preços, ele abre uma listagem dos produtos da entrada, tá? Com um campo ao lado para você modificar o preço na hora. Tão simples quanto isso, tá? Então, eu preciso mudar o preço dos produtos durante a entrada. É agora. A gente finaliza a venda, clica em conferir, perdão, finaliza a entrada, né? Clica em conferir preços e altera os valores. Salvou, nota da entrada, acabou a entrada de nota. Tá? Então, apesar da gente ter falado bastante, mostrando aqui funcionalidade, você vê que a entrada do Microvix não é uma rotina complexa. É selecionar a nota e clicar em finalizar. Associar ou não produtos, selecionar a forma de pagamento, conferir preço, né? Alteração dos valores ali dos produtos. Apenas isso. Após terminar esse processo, aí o saldo dos produtos já é alimentado no sistema e a nota some aqui dessa lista. E vai parar em um relatório chamado notas de compra. E aí lá a gente consegue ver as notas que a gente já deu a entrada, tá? Ficou tudo claro até aqui? Tranquilo? Na hora Show de de... fazer que vai ser... Não, a gente espera, pela quantidade de conteúdo que eu sempre falo, tá? O que eu costumo dizer nos treinamentos é: se no dia que vocês precisarem usar o sistema, vocês não acharem a interface estranha, eu fico satisfeito. Se a interface for familiar, eu ficarei satisfeito, porque é, isso é tudo, sempre vai ser no dia a dia, não adianta. É mexendo que se aprende a fazer as coisas, né? Mas desde que quando vocês cheguem aqui, vocês não pensem, nossa, eu não lembro mais nada, eu já fico tranquilizado, porque apoio vocês terão ali na hora de utilizar a rotina, né? O suporte é muito fácil acesso, tá? Você vê, eu vou até citar com antecedência, ó. Tô com dúvida aqui. Primeiro, na minha opinião, né? O primeiro suporte a acessar é a IA, aqui, Microvix IA, tá? Porque daí a gente não tem fila, não tem nada, né? Eu vou perguntar aqui, se eu tô com alguma dúvida, ela vai me responder, né? Entre outras coisas, eu não preciso necessariamente estar com uma dúvida. Eu posso querer alguma informação, né? Ó, eu quero saber. Eu falei até pro Estevão ontem, você tá já na cama 11h30 da noite, fala, cara, quanto foi que eu vendi hoje? Você pergunta pelo celular ali num vínculo com o WhatsApp que dá para fazer e ela te traz a resposta, né? Então, dados dos relatórios aí a IA consegue te trazer de faturamento, de estoque, de CRM, de qualquer coisa, né? Dúvidas ela consegue tirar. Se você quer ler um material completo de algum determinado tema, você pede, ela te dá o link, né? Se você quer alguma estratégia de venda para algum produto, pô, eu estou vendendo bastante esse produto para jovens com menos de 20 anos, como é que eu faço para vender para outro tipo de faixa etária? Ela pode não saber a resposta absoluta, mas ela vai tentar bolar uma ali, entendeu? Então, esse aqui é o primeiro contexto, né, para dúvidas ou qualquer coisa que a gente tenha esquecido rapidamente. Agora, não, estou tentando aqui, não estou conseguindo. Também não vou ficar insistindo com a IA, que é um robô, não tem para onde correr. Então, eu venho aqui em ajuda no canto superior direito, suporte online, clico no WhatsApp, já era. Abre uma aba do WhatsApp Web aqui no navegador, já direto com o nosso suporte. Nós não temos suporte robotizado, tá? Então, o suporte do Microvix, você fala com um robô 1 minuto para captura de dados. Pede teu CNPJ, teu nome, teu telefone, caso caia, né, o chat, para poder alguém te retornar, né? São só teus dados de contato. Passou dali, é um analista mesmo, né? Então, ele é no chat o trabalho ali pelo WhatsApp, né? Mas você pode pedir para ele, olha, eu tô com um problema aqui que eu não sei se eu consigo te explicar via texto. Pode me ligar? Ele te liga ali na hora e vocês resolvem, tá? Então é completamente normal que chegue ali no dia e nós tenhamos dúvidas, principalmente no início, para usar as rotinas, tá? A princípio, então, a gente pode passar daqui. Não é uma entrada difícil de fazer, né? E qual que é a continuidade, né? Eu acabei de entrar com uma nota. E eu vi que eu entrei errado. Eu preciso cancelar a nota já, né?
Então, para cancelar a nota, não vou nem ficar mostrando muitos menus aqui, porque isso vai acabar deixando mais conteúdo para o dia, e aí vai atrapalhar ali a objetividade do treinamento, né? A facilidade que vocês terão para usar. Então, eu vou sempre usar a lupa, que vai ser o grande amigo de vocês agora no começo. Então, vem aqui, ó, cancelar, e aí ele vai me dar a opção. Eu procuro aqui no meio, ó, cancelar nota de entrada. Clico em cancelar a nota de entrada. Acho que eu não cliquei. Ah, cliquei sim. Cliquei em cancelar a nota de entrada, ele já me levou para a rotina. Aqui no cancelamento, eu digito o número da nota, informo qual é a série da nota e quem é o fornecedor. Quando eu clico no botão cancelar, já foi. Tá? Então, a nota volta para a lista que a gente estava olhando lá agora, disponível para dar entrada novamente, e os produtos que ela tinha alimentado o saldo voltam ao saldo anterior da entrada. Tá? Bom, depois disso, o ideal seria mostrar algumas informações de cadastro de produto para vocês. Vocês não cadastram, mas vocês têm que ver como é que eles foram cadastrados, né? Então, a gente vai trabalhar aqui, ó, cadastros, produtos. Essa interface ela é a seguinte: ela não é um relatório de produtos, tá, pessoal? Então, não esperem encontrar todos os produtos aqui na tela inicial. Essa listagem, ela traz apenas os últimos produtos atualizados e só os últimos 50 registros, tá? Então, tem relatório de produto? Um montão, mas não é esse aqui, tá? Esse daqui é só para trazer uma listagem. E como é que a gente consegue? O que a gente consegue fazer nessa tela, tá? Bom, aqui tem a listagem de pesquisa, então eu posso pesquisar qualquer produto, não só os 50. Tá? Então, eu sei, por exemplo, que não tem aqui um açúcar de coco, mas eu consigo encontrar, digito o nome aqui e ele já acha para mim lá. Tá? Ou qualquer outro produto que eu pesquisar, né? Aqui na legenda ele vai dizer para a gente ó, que é possível pesquisar pelo código do produto, que no caso aqui seria 1, né? Pelo nome, referência, código auxiliar ou código de barras. Uma coisa legal de eu falar para vocês aqui é que vocês, para os produtos a granel, os códigos de vocês continuaram os mesmos. O 1 continua sendo açúcar de coco e assim vai, tá? Para os produtos que são vendidos à unidade, whey, barrinha, esse tipo de coisa, os códigos dos produtos mudaram. Entretanto, vocês conseguem continuar pesquisando pelos códigos já conhecidos, tá? Nós temos aqui no Microvix uma coluna chamada código auxiliar, que ela é usada justamente para isso. Então, para quem já tem essa relação com o código do produto, pessoal que já sabe de cabeça, né, daria bastante trabalho modificar isso, nós usamos aqui o código auxiliar para trazer os códigos que vocês usavam antes para dentro aqui do Microvix. Isso foi necessário porque os códigos de vocês são alfanuméricos, ó, E3401. E o Microvix só trabalha com numérico, no código-chave principal mesmo do Microvix. Então, caso estejam vendendo um produto à unidade, o código vai ser diferente, mas dá para pesquisar pelo código auxiliar, que é o que vocês já conhecem, tá? Bom, pesquisando aqui os produtos, nós temos acesso à listagem que nos apareceu, né? Eu cliquei aqui em açúcar de coco, a gente pode seguir o exemplo com ele. O que mais dá para fazer? Eu vou clicar aqui no produto e ele vai abrir um menu lateral lá na direita, tá? Essa tela de editar produto, esse botão de editar produto, ele não vai existir com o usuário de vocês, tá, pessoal? Isso aqui só é possível fazer pela franqueadora, isso aqui está aparecendo porque eu estou com um usuário de suporte aqui, tá? Mas o que importa para a gente aqui é detalhes produtos, tá? Quando eu clico em detalhes produtos, ele traz para mim como é que a franqueadora cadastrou o item, tá? Então nós conseguimos ver aqui que o código é 1, a descrição é essa, qual a família, ó, ele faz parte da família 3, granel, grupo, açúcares e adoçantes, marca Fitland, e assim vai, tá? Eu consigo ver o fornecedor, preço de custo com ICMS, tá? Preço de venda, entre outras informações. Se eu clico aqui embaixo, ó, perdão, aqui eu consigo ver as últimas entradas de compra ou vendas, ó. Clico aqui e ele começa a trazer algumas informações para mim aqui. Qual a nota de venda que eu tive, qual o valor, outra nota de venda que eu tive, qual o valor novamente, tá? Tem relatórios mais completos de faturamento para isso.
mas é importante citar que existe a opção de ver por aqui se vocês já estiverem olhando o cadastro do item. Tá? Voltando lá, ainda nesse menu, nós temos aqui um relatório muito bacana, aqui dentro de mais ações, que é o visualizar histórico de movimento. O histórico de movimento é um relatório que vai servir para vocês quando vocês tiverem dúvida sobre o saldo que o sistema está mostrando. Você olha o saldo do item e fala, olha, tem alguma coisa de errado. Tanto a granel quanto produtos de unidade, tá? Você fala, tem alguma coisa de errado com esse saldo, porque ontem estava diferente, alguma coisa assim. Né? E aí você clica aqui, visualizar histórico de movimento, ele te leva para um relatório de um produto que pode ter o prazo de até um ano, né? Até 365 dias de análise, mas geralmente não precisa disso tudo para a gente se inteirar sobre como é que ficou o saldo. Mas o ponto é que ele vai me mostrar aqui qual é o saldo inicial daquele produto, ou seja, começou com 0 no dia 27 de dezembro, tá? Que é quando o relatório puxou o período aqui. Então, 27 de dezembro era 0. Total de entradas, 0. Total de saídas até hoje, 620 gramas. E aí ele vai levando aqui. E aí embaixo ele vai me explicar. Ele me mostra aqui todas as notas de entrada ou saída e os dados aqui ao lado, ó, do estoque, quanto era, aí saiu, movimentou isso, quanto ficou. Linha a linha ele vai me mostrando as modificações de saldo que aconteceram, tá? Então, por isso é que esse relatório aqui ele vai te ajudar com relação ao saldo e entender se tem alguma coisa de errado. Você fala, Lucas, mas eu tenho que confiar no que está dizendo esse relatório? O Microvix você não precisa confiar em nada. Se você tiver na dúvida, ele te dá um jeito de confirmar, tá? Então, por exemplo, aqui está dizendo que foi uma nota de saída, ó, movimento S, quantidade movimentada 0,11, tá? Eu não preciso confiar nisso. Eu clico aqui na nota, ó. Clico em cima do nome do número da nota e ele me leva para as informações da venda. O produto está aqui, açúcar de coco foi vendido 0,11, tá? Isso aqui é um espelho da nota fiscal. Só clicar em cima ali. No Microvix, geralmente você não precisa confiar nos dados. Você pode confirmar que ele te dá a opção na hora. Bom, partindo do princípio que a gente consegue confirmar esses dados, temos também aqui embaixo as legendas, né? Aqui todas as operações foram de saída, né? A gente consegue ver aqui do lado as setinhas vermelhas, mas teriam também aqui entradas de compra e tudo mais se tivessem sido feitas, tá? Voltando lá para o Microvix, ainda aqui no menu lateral dos produtos, é possível também, ó, clicar em saldo e realizar tanto o ajuste de saldo manual quanto a visualização de saldo, tá? Então, se eu tenho mais de uma empresa, por exemplo, eu clico ali em visualizar saldo em outras empresas, e ele me mostra a relação do saldo daquele item em cada loja que eu tenho, tá? Aqui em ajustar saldo, ó, vou clicar para a gente ver, ele abre uma tela me pedindo o saldo atual. Isso aqui não é para fazer conta, tá, pessoal? Então, quanto eu preciso colocar aqui para ficar com 2 quilos na loja? Não preciso fazer conta, eu vou colocar 2 quilos aqui e ele vai substituir, tá? Aqui eu coloco o motivo do ajuste, só para eu me lembrar lá na frente, né? Para quando eu pesquisar por que eu aumentei o saldo desse item, eu ainda ter escrito ali o que eu fiz, né? Mas não é nada obrigatório, eu só coloco aqui se eu tiver que fazer um controle mesmo, tá? Voltar lá na tela de produtos, cadastro produtos. Bom, chegamos aqui de volta. E aí o relatório de visualizar saldo, só para a gente ver aqui como é que é a interface, ó. Aparece a empresa, a listagem da empresa, né? E caso houvessem outras lojas, estariam todas aqui abaixo em lista. E aí me mostra o saldo aqui. Bom, ainda falando dessa tela, nós temos aqui um botão de mais opções, tá? Que vai fazer parte ali de algumas operações diárias de vocês. E outras nem tão diárias assim, mas quando eu clico aqui em mais opções, ele vai me deixar fazer o seguinte, tá? Lembra que na entrada de compras, eu disse a vocês que o produto que o fornecedor mandou
precisa ser, aliás, o produto que vocês estão recebendo precisa associar, né, ao teu produto da base com aquele fornecedor, o sistema entender que quando vier um produto código X daquele fornecedor, para nós aqui é o Y. Se por acaso vocês associarem errado, como é que a gente vai fazer? O que a gente tem que fazer é vir aqui, ó, produtos vinculados, entrada NFE, acessar. Aqui eu pesquiso o fornecedor, tá? A lista de itens que foi associado para aquele fornecedor vai aparecer aqui embaixo. Eu clico no produto e aqui embaixo, ó, desassociar selecionados. Tá? O que vai acontecer? Esse produto agora não está mais associado ao fornecedor. Então, se eu já dei entrada numa nota e associei um produto errado, eu venho aqui, desfaço a associação, cancelo a minha nota, conforme eu mostrei para vocês. A nota volta lá para a lista disponível para dar entrada e eu posso associar aquele produto corretamente agora. Outra coisa que é bacana de mostrar aqui é isso aqui, ó, relacionamento produto versus fornecedor, tá? Pelo que eu entendi, é comum na Fitland que vocês comprem o mesmo produto de fornecedores diferentes e esses fornecedores mandam para vocês em quantidades diferentes. Então, eu vou dar um exemplo, não necessariamente a granel, mas serve para granel também, que é o seguinte: eu compro uma caixa do meu produto e vem 10 unidades nessa caixa quando eu compro do fornecedor A, vem 15 unidades quando eu compro do fornecedor B. Tá? Pelo que eu vi, é um processo comum na loja de vocês. Trocou o fornecedor, pode ser que ele te venda numa quantidade diferente. Aqui no Microvix, a gente trabalha com fator de conversão. Então, o produto está configurado da seguinte maneira. Vamos supor, uma caixa de barrinhas ali. Tenho 10 unidades na caixa. Foi assim que foi configurado, tá? Então, se eu dou entrada no meu XML vem uma caixa de barrinhas, assim que eu dou entrada, o sistema entende que ele sobe 10 unidades. Tá? Então, a gente trabalha com fator de conversão. Se o fornecedor não mandou 10 unidades de barrinha, se ele mandou uma caixa, o sistema entende que uma caixa são 10 unidades e aumenta 10 unidades no saldo. Mas, Lucas, se isso está cadastrado dentro do produto, como é que eu vou fazer para os outros fornecedores que vendem caixas de tamanhos diferentes? Que eu compro caixa e não vem 10 unidades com outro fornecedor. É o mesmo produto, mas me vem 20 unidades. E aí, para esse fornecedor, para esses fornecedores é que eu venho aqui. Relacionamento produto-fornecedor. Eu clico aqui em acessar. Posso colocar o código aqui do produto. Digito qual fornecedor. Opa, peraí. Coloco aqui qual fornecedor que a gente está falando, né, que manda essa fator de conversão diferente. E aí eu ponho aqui, ó, unidade de compra, caixa, fator de conversão. Por exemplo, uma caixa vai virar 20 unidades. E aí o que vai acontecer? Quando você der entrada para o fornecedor A, o sistema vai entender que são 10 unidades cada caixa. Quando você der entrada para o fornecedor B, que é o que a gente fez aqui o vínculo agora, o sistema vai entender que são 20 unidades. Toda vez que for fornecedor B. Então a gente consegue fazer o relacionamento de um produto com vários fornecedores diferentes e com configurações diferentes para cada fornecedor. Posso definir aqui custo, o preço de custo de um fornecedor pode vir como um, preço para outro, tá? Ô, Lucas, Diz aí. é, por uma questão contratual, nós nunca vamos ter acesso para editar ou cadastrar produto. Aham. E pelo que tu está colocando aí para gente, isso aí está dentro do cadastro do produto, né? O Sim. relacionamento produto-fornecedor. Se na hora que eu for lançar uma nota eu me deparar com uma situação em que eu precise fazer uma vinculação ali de conversão diferente, eu vou ter que acionar a franqueadora para fazer isso. Não, não, essa tela Exi... aqui, ó, ela fica disponível para vocês. Essa é específica aqui que a gente está vendo agora. Ela está atrelada ao lançamento e não ao cadastro, é isso? Isso, o cadastro do produto ele já existe, e aí lá Tá, dentro ele está vinculado a um fornecedor, tá? O produto está certo. vinculado a um fornecedor. Não Uhum. impede de dar entrada com esse produto comprando de outros fornecedores. Ele só está vinculado a algum porque precisa, tá? Tá. Mas
Tá vinculado ao fornecedor A, e o fator de conversão que a gente recebeu da franqueadora para esse fornecedor A é uma caixa viram 10 unidades. Uhum. Então, nesse momento, sempre que você der entrada para qualquer fornecedor, esse produto vai gerar 10 unidades quando você der entrada numa caixa. Mas Tá. isso nem sempre vai ser verdade, porque você tem fornecedores que te venderão a caixa com 20. E aí, para Isso. essas situações, vocês, com o usuário de vocês, podem acessar essa tela aqui que eu estou mostrando, tá? Uhum. E vir aqui e informar qual o fornecedor diferente, né? E colocar aqui o fator de conversão diferente dele e salvar esse relacionamento para aquele fornecedor. Entendi. Então, Você pode essa fazer isso tela, ela múltiplas tá, vezes. tá, essa tela, ela tá vinculada ao lançamento de nota e não ao cadastro do produto. Ela não é que ela está vinculada, ela passeia entre os dois, né? Porque eu posso, por exemplo, Uhum. mudar o preço de custo aqui também, né? Que é cadastro de produto, sabe? Uhum. Então, Que eu tô ela tá pensando, ali, né? é que eu estou pensando lá no chaveamento do desenvolvimento do sistema, Sim. né? Se o cara bloquear lá na raiz da chave, lá, cadastro de produto, dali para baixo ele bloquear tudo e ela tiver nessa relação aí, ó, por consequência, a gente não vai conseguir acessar, a Ah, menos que o não. cara lá vá lá e abra ela especificamente, que deve ser o que vai acontecer, então, né? Na verdade não, tá? Não precisa abrir ela especificamente, porque você pensou certo, chaveamento de permissão de usuário, provavelmente você está analisando, né? Isso, Entretanto, o Microvix ele tem a permissão de usuário muito complexa, tá? É rotina por rotina separadinho. Então você consegue, não posso cadastrar produto, mas posso mudar o preço, entendi. entendeu? Mesmo que o preço Entendi. faça parte do cadastro, a gente tem permissão para cada situaçãozinha ali. Então Uhum. por ser tão complexo, ele permite que a gente faça esse tipo de relacionamento aqui, que está andando entre a listagem de entradas de notas e o cadastro do produto, mesmo que vocês não tenham permissão para cadastrar produto. Beleza? Beleza. Show. É possível fazer para mais de um fornecedor, tá? Então, se eu tenho 5, 6 fornecedores para o mesmo produto que me vendem com fatores de conversão diferentes, um me vende a caixa com 10, o outro com 20, o outro com 40, eu consigo vir aqui e relacionar esse produto com cada um desses fornecedores de forma diferente, e aí fica automático. O sistema está vendo que você está entrando com produto, uma caixa do fornecedor A vai alimentar 10 de saldo. Uma caixa do fornecedor B vai alimentar 20, e assim por diante. Beleza? Outra coisa aqui, mas aí agora mais simples, é a extração do arquivo para alimentação da balança, tá? Então, aqui, gerar arquivo para importação da balança Toledo. Mudei o preço do produto, mudei o nome, mudaram o nome do produto, qualquer coisa que tenha sido modificada por vocês ou pela franqueadora, vocês vêm e precise atualizar a balança por conta disso, né? Você vem aqui, clica em acessar e aí nem tem tela. Eu não vou nem clicar porque só vai baixar o arquivo aqui, eu já tenho uma centena, mas é basicamente isso, é clicar aqui em gerar arquivo para importação da balança, acessar. Ele baixa para você o arquivo e aí faz a carga como vocês já costumam fazer, tá? Ah, já foi. Beleza. Agora a gente consegue sair dessa tela. Acho que os mais importantes aqui eram justamente a relacionamento de produto com fornecedor, produtos vinculados para corrigir qualquer tipo de problema lá nas primeiras entradas de nota ali que a gente tenha feito e a extração do arquivo de balança. Podemos voltar aqui para a página inicial. E aí agora o que que a gente vai falar? Ainda sobre módulo de entrada de notas, mas dessa vez devolvendo, tá? Então, eu preciso fazer uma devolução para o fornecedor por algum motivo, tá? Qualquer que seja o motivo, tá? Então, eu vou clicar aqui na lupa e vou colocar devolução de compra. E aí ele vai me dar essa opção aqui, ó. Geralmente é produto não homologado pela franquia, a gente tem que devolver. Não, pode ser vencido. Ou produto vencido, produto que veio faltando. Pode ser também. E aí aqui a gente vai clicar em devolução de compra fácil. Ele vai trazer a gente para essa rotina, tá? É uma rotina que o simples o uso é bem simples. A nota é praticamente gerada sozinha, tá? Dependendo do tipo de devolução que vocês escolhem fazer. Primeiro passo aqui é selecionar um fornecedor, tá? Vou colocar um qualquer aqui só para a gente poder passar dessa tela. Mas aqui é o seguinte. Então, eu tenho que devolver uma nota. Mas, aliás, perdão, eu tenho que devolver produtos. Mas
eu tenho que decidir a melhor forma de devolver. Eu tenho muitos produtos de uma mesma nota, ou eu tenho muitos produtos, cada um de uma nota diferente desse fornecedor. Isso é o que vai facilitar a gente aqui na hora de devolver. Então, se eu tenho muitos produtos e as notas de origem, ou seja, as notas que eu dei entrada, são todas diferentes, eu vou clicar aqui na primeira opção, ó, devolver a partir de produtos. E aí aqui eu vou inserindo os itens. Ó, coloco um produto e ele vai me aparecer embaixo, assim que eu botar ele aqui, a lista das notas de entrada que eu dei com ele. E aí eu escolho, eu vou devolver o produto que veio nessa nota. Isso já aconteceu com a gente lá no início da loja, da franquia, que a gente comprou uma quantidade X de produtos com a KFG, que é uma distribuidora, diversos produtos. E um desses produtos, que era a vitamina B12, não era homologado. Foi o único caso que a gente teve que devolver o produto. Os outros produtos eram, vamos supor, tinha creatina, pré-treino e um capsulado. E esse vitamina B12 que veio junto com esse mix não era homologado. Então a gente teve que devolver só essa vitamina B12. Mas não ser homologado quer dizer que não era autorizado pela franquia, então não tinha no sistema. Uhum. Não é comum que vocês realizem devolução de compras para outro tipo de atividade? Por exemplo, um produto que veio, que nem você citou aí, o produto veio vencido para a loja. Não acontece? É raro, praticamente não. Quando vem danificado, avariado, eles fazem, no próximo pedido, eles fazem o estorno desse produto que veio danificado, né? Entendi. Normalmente, né, a gente passa essa rotina aqui, porque normalmente nas lojas que a gente atua, o pedido chegou avariado. Então, por exemplo, danificado. O cliente, ele chega aqui, faz a rotina e devolve isso, tá? Mas é uma situação que vocês podem manter da forma que vocês precisam. É meio que um acordo ali com o fornecedor, né? Então, isso fica livre. Mas existe a possibilidade. Então, eu clico aqui, informo o produto, tá? E ele vai me listar as notas que esse produto chegou. Eu escolho a nota e devolvo, tá bom? Quando eu clico em devolver, a nota já gera automaticamente com a série, com tudo. Porque o sistema já sabe quem é o fornecedor, qual é o estado dele, tributação que precisa ser. A outra possibilidade de devolver é a seguinte: se eu tenho muitos produtos da mesma nota, tá? Aí eu clico aqui em devolver a partir das notas de entrada. Aí a tela é um pouquinho diferente. A tela ela não vai me pedir mais produto nenhum. Ela me pede o número e a série da nota. Quando eu informo a nota, ela lista para mim os produtos. Então, uma delas eu informo o produto e as notas de origem me aparecem. E a outra opção eu informo a nota e os produtos da nota me aparecem. Basta selecionar, clicar em devolver que a nota gera para ir para o fornecedor. Tá legal? Bom, saímos aqui da parte de entrada de notas, tá, pessoal? Agora a gente vai partir para o controle de estoque. É uma única rotina ali. A gente tem depois 1, 2, 3 relatórios para falar, tá? Mas de rotina mesmo de uso, para o controle de estoque, lembrando, a gente não falou de compras ainda, mas do controle de estoque só tem mais uma, que é o balanço, né? Que é o registro, é o inventário da loja, tá? Então a gente vai clicar aqui em pesquisa, vai digitar balanço, vai clicar aqui em balanço na opção novo. Bom, o balanço, como eu falei, é para ajustar o saldo das lojas de vocês, é fazer a contagem, né, o inventário. O balanço ele é feito da seguinte maneira: quando você chega aqui não tem nenhum encontrado, vou clicar aqui em novo balanço. Em novo balanço, eu vou digitar o nome do balanço e a data do lançamento. Muito importante a data do lançamento ser a mesma data da contagem, tá, pessoal? Por quê? Eu não sei qual é a quantidade de produtos que vocês têm em loja, se é possível fazer um inventário num dia só, ou se vocês particionam isso em múltiplos dias. Mas se por acaso você faz em dias diferentes, ou então eu comprei hoje, mas não consegui subir isso hoje, só vou subir isso amanhã. Eu preciso colocar aqui a data que eu contei, tá? Porque aí o sistema ele vai considerar as entradas e saídas que houveram entre esses períodos. Eu contei hoje e eu contei 100 produtos. Se eu só subir isso na sexta-feira é amanhã, né? Se eu só subir isso amanhã,
tudo que eu vendi ou comprei depois que eu terminei de comprar, de contar, o sistema não sabe, né? Então eu preciso colocar aqui que eu contei ontem. Aí o sistema vai considerar, na hora de subir os saldos, todas as entradas e saídas posteriores, tá? Então eu coloco aqui a data que eu contei o meu estoque. Os campos obrigatórios são sempre listados com um asterístico, tá, gente? Então, o nome é obrigatório, a data é obrigatório, depósito é sempre um, mas é obrigatório, né? Fornecedor não é obrigatório. Por que que eu preencheria o fornecedor? Se eu estiver fazendo um inventário por fornecedor. Então, se eu quero fazer um inventário só dos produtos do fornecedor A, eu seleciono aqui o fornecedor e todo produto que não é dele não é considerado na hora do ajuste de saldo. Seções. As seções não são nada demais em específico. Elas são só uma forma de vincular a contagem que vocês fizeram ao balanço que vocês cadastraram. Eles participam da mesma seção. Só isso. Então, eu tenho aqui a seção de teste Microvix, mas vocês veem que não tem nenhuma outra. Como é que eu faço para cadastrar uma seção? Só escrever aqui, balanço, ou qualquer coisa que eu digitar, ele vai me permitir aqui cadastrar uma nova seção. Tá? Eu vou seguir com um teste. Tá? Lucas, Oi. eu vou ter que fazer uma entrega para o cliente, a Tatiane vai dar sequência, e depois eu pego com ela as informações, tá bom? Claro, sem problema. Eu agradeço aí, ela já está anotando certinho aqui, depois eu vejo a aula. Show de Tá bola. Valeu, gravado, Sato. Obrigado. Lucas, pra gente? Tá, a gente tá gravando tá. também. Beleza. Tá? Obrigado. Viu? Valeu, nada. Até a próxima. E aí, vou colocar aqui a data do lançamento de hoje, por exemplo, né? E já está aqui selecionado, né? Os campos obrigatórios, ao menos. Esse aqui é um campo muito importante, tá, gente? Isso aqui pode complicar muito o estoque de vocês se vocês não souberem como funciona. Basicamente é o seguinte. Vou contar a minha loja toda de uma vez só. Marco esse campo. Não vou contar tudo hoje. Não marco o campo. Tão simples quanto isso. Agora, por que que isso dá tanto receio? Porque pode atrapalhar muito o saldo da sua loja se você fizer trocada essa informação. O que acontece? Quando eu clico em zerar as quantidades, o sistema compreende que eu estou bipando a minha loja inteira. Tudo que não está na relação de produtos, assim que a gente termina o inventário, é zerado. Então, tudo que não foi para a relação dos produtos que tem que ter saldo, o sistema vai reduzir para zero. Tem um produto que eu tinha 10. Eu não bipei ele no meu balanço. Finalizei o balanço, vai virar zero. Tá? Eu não tenho produto, ele vira zero. Então eu tenho que deixar desmarcado se eu não for fazer o balanço da loja todo de uma vez. Porque aí eu consigo alterar o saldo dos produtos que eu bipei sem, sem mexer em nada nos produtos que eu não coloquei naquela relação. Tá? Mas aqui abaixo eu posso definir a estrutura mercadológica. Vamos supor que eu quero fazer o balanço apenas do granel e do granel específico. Eu marco isso aqui. Todo produto que não é granel e não é granel específico, eu posso bipar que ele não vai mudar nada. O sistema não vai aceitar a alteração de saldo dele. Assim você consegue ir fazendo por setores teu inventário sem precisar fechar a loja um dia inteiro para resolver esse tipo de coisa, tá? Então consegue fazer o registro de inventário particionado, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, um pouquinho, até que a loja seja toda completa, tá? Clico aqui em cadastrar, clicar em cancelar nesse caso, né? Acho que dá pra gente. Não, vou clicar em cancelar, mostra as imagens. Se eu clico em cadastrar, esse balanço ia me aparecer aqui no lugar da imagem, tá? Ele ia estar em lista aqui, o balanço que a gente acabou de criar. Se eu clico nele e clico em executar, aí a gente tem acesso a essa tela aqui, ó. Aqui como eles são mostrados, ó. Eles ficam em lista quando existem, tá vendo? Posso clicar em cima e depois em executar. Clico em executar. Essa é a tela que abre para mim.
Aqui eu vou decidir se eu vou fazer o meu inventário online, com o meu celular, com o meu tablet, ou com um documentozinho TXT, ou um Excel, tá? Se eu quero fazer com o celular, por exemplo, eu vou selecionar aqui a forma online, vai me abrir essa tela para que eu possa informar aqui a seção e fazer o vínculo, como eu falei. A seção que você decidiu lá no cadastro é a que você vai colocar aqui. E aí eu faço a leitura com o meu celular ou com o meu tablet desse QR Code aqui. Depois disso, o QR Code leva a gente, né, com o celular ou com o tablet para essa tela, onde eu coloco a quantidade do produto e bipo o produto. Ó, a câmera do telefone mesmo. Pronto. Ali ele já considerou uma unidade de um produto. Se eu tivesse que bipar, eu sei que tem 10, eu não preciso bipar o produto 10 vezes. Posso, mas não preciso. Eu ponho ali 10 e bipo o produto uma vez só. Tá? Então é possível, você não precisa tirar nada do lugar. Você vem com o celular bipando a loja toda e pronto. Tá? A outra forma de fazer seria com o TXT. Você monta um arquivo de bloco de notas, tá? Que é basicamente a forma que vocês vão utilizar é essa aqui, ó. Não tem mais nada no bloco de notas, só isso. É o código do produto, que aqui está imenso, no caso de vocês não é isso tudo, né? Mas é o código do produto, ponto e vírgula, quantidade. Lucas, mas ali a quantidade está inteira. A gente trabalha com granel, o peso é fracionado. Não tem problema. Isso aqui poderia ser código 1, açúcar de coco, ponto e vírgula, 15,600, né? 15,60. Ele aceita valores particionados aqui na quantidade. Com esse arquivo em mãos, tá? Um bloco de notas sem nada demais, sem coluna, sem nada. Só código, ponto e vírgula, quantidade. Em vez da gente clicar em online aqui, a gente vai clicar em importação de arquivo. Seleciona o arquivo, coloca. Pronto. Então essas são as duas formas de fazer o inventário da loja, tá? Importação de arquivo TXT, CSV, que é o Excel ou online. No Excel, o mesmo esquema, tá? Só o código do produto, ponto e vírgula, quantidade do produto. Quando a gente chega no fim do balanço, seja feito online ou em TXT, a gente vai ter essa tela aqui, ó, produtos com divergência. Isso aqui não necessariamente significa um erro, tá? Mas pode significar. O que ele está te mostrando aqui é um relatório que, nesse exemplo, ó, o produto não encontrado ou não faz parte dos filtros do balanço. O que significa? Você pode ter colocado o código do produto errado. Pode ser que seja um produto que não é cadastrado para vocês. Ou simplesmente você montou um filtro. Lembra que eu falei que é possível fazer o balanço por fornecedor, por estrutura mercadológica? Se você colocou estrutura mercadológica granel e bipou um whey, ele vai te dar essa mensagem. Ó, esse aqui não faz parte dos filtros que você selecionou. Tá? Outra coisa que ele te traz nesse tipo de mensagem, tá? São as divergências que já esperadas. Porque essa aqui é uma divergência não esperada, né? Ele te traz as divergências esperadas. Então, o que significa isso? Bom, eu tinha 5 produtos na minha loja, eu tenho 5 unidades do whey lá. E aí, quando eu terminei o balanço, eu bipei 3. O sistema não encontrou 2 vendas para esse whey nesse dia. Ele te traz nesse relatório de divergência. Fala, olha, tinha 5, você bipou só 3, a gente substituiu para 3. Mas fique sabendo que 2 sumiram. Ele te dá essa visão ali para você entender que o produto não é a mesma coisa. Se você tinha 5, não vendeu 2 e agora bipou 3, alguma coisa aconteceu. Então o sistema ele te avisa esse tipo de coisa, tá? E a princípio é só isso, né? Você define ali a forma de balanço que você vai fazer, faz online ou com o TXT ou com Excel, ele te traz as diferenças que deram do teu sistema anterior aliás, do teu saldo anterior para o teu saldo atual e pronto, tá? Agora eu vou falar rapidinho, tá? São 3 relatórios
de controle de estoque e a gente já entra no assunto de compras, tá? Pedido de compra e tudo mais. Bom, o primeiro relatório a gente vai aqui no menu de pesquisa, vai no nota de compra. É nesse relatório aqui que a gente consegue encontrar as notas que sumiram da listagem porque nós já demos entrada. Então, eu venho aqui, coloco o período da compra, né? Ah, eu dei entrada no dia 15. Eu posso colocar a data aqui certinho. Eu tenho diversos filtros, tá? Então, o Microvix, todos os relatórios vão ser muitos filtros, nem todos vocês precisam utilizar. Nesse caso aqui, eu poderia nem preencher nada, só clicar aqui em gerar relatório e ele já me traz um relatório, tá? Mas é possível diminuir a quantidade de resultados para vocês terem acesso ali a algo mais específico, tá? Então, se eu gero o relatório aqui, ele me traz as notas de entrada do Microvix. O outro relatório chama-se registro de inventário. Esse sim, esse aqui é o maior, na minha opinião, relatório de estoque que nós temos. Eu costumo dizer que não há, se não tem nesse relatório a informação, geralmente o Microvix não tem, tá? Não é uma verdade, porque há relatórios específicos para alguns temas, mas 90% das coisas vocês vão achar nesse relatório aqui. Qual que é o objetivo do registro de inventário? Ele é um relatório que te traz todo o teu estoque. É um relatório que é grande, ele é pesado, demora para gerar, ele te traz todo o seu estoque, tá? Produtos que você tem e produtos que você não tem, tá? Então, para você poder obter informações mais específicas, diminuir a quantidade de resultado, você vem aqui nos filtros e vai fazendo o filtro conforme você precisa. Então, se eu não mexo em nada, olha a quantidade de filtro. Se eu não mexo em nada, clico aqui, gerar relatório. É um relatório imenso, a gente vai ficar aqui 1 ano esperando. Bom, talvez eu tenha exagerado, deve ser uns 10 minutinhos, mas é muita coisa. Então, eu quero um relatório mais específico. Eu coloco aqui, ó, granel, por exemplo, e granel específico. E agora o relatório já tem menos informações para trazer. A geração já é mais rápida, né? Eu posso filtrar por várias outras coisas, tá? Fornecedor, tamanho. Na hora de agrupar, ou seja, do resultado, eu quero eles agrupadinhos ali. Posso fazer por família, por grupo, vou até colocar por família. Marca, melhor, vou fazer por marca. Posso colocar por fornecedor, entre outros, tá? Data de cálculo dos saldos. De cálculo dos saldos. O que eu posso fazer aqui é, eu quero ver meu estoque hoje, tudo bem. Mas se eu quiser ver o meu estoque do dia 10, o sistema também me traz as informações de como eles estavam no dia 10, tá? Então, aqui está 26, mas se eu quero ver meu estoque no dia 10, eu ponho aqui dia 10 e ele me traz as informações anteriores, beleza? Defino aqui se eu quero listar custo total, preço de venda, alguma informação. Tudo que eu posso definir aqui, ó, eu posso adicionar, porque o relatório ele vai trazer informações dos produtos e de cadastro, um monte de coisa. Desde que eu coloque aqui, eu quero ver cor, tamanho, lote e outras coisas, né? Posso não selecionar nada disso. Se eu tenho mais de uma loja, eu posso selecionar aqui, ó, empresas. Eu vou marcando mais de uma loja para a gente ver tudo de uma vez. Não preciso ficar pulando de sistema em sistema para fazer as coisas no Microvix. Se eu tenho mais de uma loja, a grande maioria das atividades eu consigo fazer para todas de uma loja só. Tá? E aí aqui eu defino se é um relatório sintético ou analítico. Vamos deixar ele analítico para vir um pouquinho mais completo e vamos gerar. Pronto. Gerando apenas para granel e granel específico, a gente tem aqui, ó, descrição para a empresa marca Fitland, ele vai nos trazendo aqui os produtos. Então, cacau em pó, qual a referência, o saldo dele no teu estoque, o custo da unidade por ICMS. Poderiam haver várias outras colunas aqui que não estão porque eu não informei na tela anterior. Eu posso adicionar preço de venda, entre outras várias configuração tributária, código de barras, eu posso ir aumentando a quantidade de dados que esse relatório me traz. Tá? Eu posso clicar também em cima do código do produto, tá? E ele vai me levar lá para o relatório de histórico de movimento que a gente já viu.
Então, se quando eu tirar um relatório desse, eu olhar o saldo e falar, ixi, tá esquisito, eu clico em cima e é um atalho para aquele relatório que eu mostrei para vocês lá na frente, tá? Para analisar o saldo dele. Aqui embaixo, lá para baixo, né, nós temos o totalizador geral, que é o saldo de todos os produtos. Então, eu sei aqui que eu tenho 464 peças, 74, né? Porque tem coisa granel. Sei o custo do meu estoque completo, tá? Posso extrair para um Excel, algo do tipo. Mas, como eu coloquei para analisar, agrupar por marca, eu consigo ver o total da marca também. Ó. Então, o total da marca, 46474, tá bom? Esse aqui seria o relatório mais completo de estoque, na minha opinião. Ele tem algumas informações que ele está faltando, mas são informações que eu não adicionei na tela anterior. São completamente possíveis de se adicionar, tá? E aí, por último, esse vocês vão utilizar com uma certa frequência, é o relatório de lista de preços. O lista de preços é o relatório que vocês usam para mudar o preço do produto quando vocês não mudaram lá na entrada. Lembra que eu falei que quando você dá a entrada na nota, você tem como clicar em conferir preços? O sistema abre uma lista para você e você vai mudando o preço ali na entrada mesmo da nota. Aqui é quando a gente não faz esse processo. Falei, já dei entrada na nota, não botei preço de nada, agora eu quero ajustar. Então vem aqui, uso os filtros novamente, então posso usar ou não, né, gerar um relatório enorme ou não. Posso pesquisar por produto, né? Eu tenho aqui, ó, descrição. Posso pôr o nome do produto ou parcialmente, né? Eu não sei como é que está exatamente escrito. Vou colocar aqui chips. Ele vai me trazer tudo quanto é coisa que tem chips no nome. Eu vou dar um exemplo aqui, ó. Gerar. E vou marcar aqui a opção ajuste de preços. Tem um monte, né, de filtro, mas vou botar aqui ajuste de preço. Então, gerar relatório. Ele me trouxe todos os produtos que tem chips no nome. E aqui do lado é onde eu posso mudar o preço deles manualmente, ó. Altero aqui os produtos que eu quero. E lá embaixo clico em reajustar. Pronto, o preço do produto já mudou, tá? Outra coisa que é possível fazer, ainda na lista de preços, tá? Em vez de mudar manualmente, eu posso subir um arquivo, tá? E mudar tudo de uma vez. Então aqui é ajuste de preços, eu clico de novo, ó, arquivo para atualização de valores. Aqui eu posso subir um TXT igualzinho do balanço que eu mostrei para vocês, com código do produto, ponto e vírgula, preço novo. Código do produto, ponto e vírgula, e preço novo. E aí eu não preciso mexer os produtos ali manualmente, já troca tudo de uma vez, tá bom? Pessoal, a princípio, a parte de controle de estoque era essa aqui, tá? Eu espero que tenha ficado claro, que não tenha ficado confuso. Eu não imagino que vocês vão chegar aí lembrando tudo e mexendo tudo. Isso não é não é algo que eu saio imaginando. Eu realmente tento fazer com que vocês se acostumem com a interface, que ela se torne amigável para que vocês possam chegar na conclusão que vocês querem lá naquele uso do sistema, ou sozinhos ou com pouca orientação, vocês já se lembrem ali do que a gente está falando. Eu não espero que vocês lembrem tudo de uma vez, né? Bom, falando agora sobre o módulo de compras, tá? Ele é um módulo bem curto, não é um módulo muito complexo nem nada do tipo. E a gente vai começar a falar aqui dos pedidos de compra. Tem duas formas de fazer pedido no Microvix, tá? Aqui em operações. Opa, peraí. Aqui, operações, outras operações. Ou eu posso usar a lupa, tá, gente? Só para. E aqui em pedido de compra. E aí as formas que fazem sentido, né? Duas formas que fazem sentido aqui para vocês. Pedido de grade, vocês não trabalham com produtos em grade, né? Então, o pedido manual, que é o seguinte, eu não sei qual é o que se adapta melhor aí para o dia a dia de vocês, né? Mas o pedido manual, ele é o seguinte, é quando eu sei exatamente o que eu vou pedir nas quantidades que eu vou pedir, tá? Então, se eu sei os produtos e as quantidades que eu vou pedir, essa aqui é a forma de fazer.
Eu vou colocar aqui um fornecedor qualquer, ó, 6. A data do pedido. Isso daqui tá plano de pagamento, comprador, isso aqui é como se fosse um orçamento. Isso aqui tudo pode mudar depois, tá? É como se a gente estivesse fazendo um orçamento do pedido. Então, vou colocar aqui forma de pagamento, pode ser à vista ou qualquer outra coisa. Comprador Fitland. Eu defino aqui, ó, o custo será reajustado, né? Reajustar custo com preço de venda ou markup. Depende se a tua loja trabalha reajustando pelo preço de venda ou pelo markup, né? E aí eu defino aqui o pedido para quantas empresas eu quero. Tá? Então, se eu tenho mais de uma empresa, eu vou fazer o pedido para um fornecedor só, tá? Eu não consigo fazer o pedido para múltiplos fornecedores. Então, se eu tenho 6 fornecedores, eu vou fazer 6 pedidos. Mas eu consigo fazer para todas as empresas de forma simultânea. Eu tenho 6 empresas, eu marco tudo aqui. E aí aquele pedido vai para todas elas. Eu vou clicar aqui em cadastrar. E aí aqui é onde eu consigo começar a montar o meu pedido de compra. Lembrando, esse aqui é o pedido que a gente faz quando já sabe os produtos e já sabe as quantidades. Clico aqui em inserir produtos e começo a pesquisar o produto. Eu vou botar aqui código 1, por exemplo. Pesquisar. E eu vou colocar aqui a quantidade que eu quero comprar. Tá? Vou colocar aqui 2,5 kg, por exemplo. Pronto. E aí eu vou inserir aqui no pedido. Voltamos para a tela e o pedido está montado. Né? Se eu tivesse mais itens, eu precisava fazer esse processo todo de novo? Não. Eu vou lá em inserir itens, coloco o meu produto, coloco a quantidade, coloco outro produto, coloco a quantidade, outro produto. E aí, quando tiver com a lista pronta, eu mando tudo para aquela tela inicial. Tá? Aqui sim, eu posso prosseguir com o pedido. Aqui, a gente tem que pensar o seguinte. Fornecedor já foi informado, produto e quantidade já foi informado. Plano de pagamento possível, plano de pagamento também já foi informado. Então, se eu clico em prosseguir aqui, finalizo o meu pedido de compra. Então, como a gente não vai precisar finalizar ele aqui, né? Eu estou em uma outra loja, eu vou já abortar o pedido e a gente vai ver o pedido de compra com sugestões, que aqui a gente chama o pedido automático. Tá? Ao invés de gerar pedido manual, nós vamos vir em gerar pedido automático. Esse aqui é o que a gente trabalha com sugestões. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai definir no pedido, quando a gente não sabe o que vai comprar, é o seguinte. O tipo da compra é análise individual, quantidade mínima ou quantidade máxima, reposição de vendas, média de vendas por período. Quantidade mínima e máxima, até onde eu sei, vocês não trabalham, tá? Aqui no Microvix. Nada está escrito em pedra, mas o cadastro de produto de vocês não veio com mínimo e máximo para cada item. Então, a gente vai ficar com as outras 3 opções. Se eu faço a análise individual, eu defino aqui, ó, comprar para 30 dias, para 15 dias, para 70 dias, quantos eu quiser. E aí o sistema vai fazer o cálculo, né? Ele vai identificar os produtos conforme os filtros que vocês fizeram para fornecedores ou para qualquer outra coisa. Ele vai analisar vendas, entre outras informações, para fazer a sugestão de compra para vocês baseada no quanto vocês precisam para ter daqueles itens nesse período que vocês escolheram. Então, análise individual, o sistema vai fazer todo um cálculo para entender quanto eu preciso comprar para esses próximos 30 dias, baseado nas vendas e tal. Reposição de vendas, eu já não informo quantos dias, eu informo aqui qual o período de análise que eu quero que o sistema veja. Então, vou colocar aqui, por exemplo, fevereiro. Mês inteiro de fevereiro. O sistema vai analisar o mês de fevereiro e vai te sugerir o quanto você precisa comprar para repor a quantidade. Então, se eu vendi 10 unidades em fevereiro,
ele vai me sugerir 10 compras naquele período para eu passar a ter a quantidade que eu tinha antes de passar por esse período de vendas. É só uma reposição do estoque ali, baseado nas vendas. E o terceiro, que é a média de vendas por período, mistura os dois. Então, eu analiso um mês de vendas e com esses dados eu defino aqui. Eu quero comprar, por exemplo, eu analiso 30, mas baseado nesses dados eu quero comprar para 100. E o sistema faz o cálculo. Ó, se em 30 ele vendeu isso, então em 100 ele vai vender isso, o estoque está assim, quantos nós precisamos comprar? Ô, Lucas, Sim. aparentemente esse aí é o cara que a gente vai usar, tá? Acho que ele é o que está mais parecido hoje com o que a gente chama de compra fácil aqui. Que ele analisa um período e ele avalia uma necessidade para um novo período Outro que eu período, né? informar. Isso. Aí a pergunta nesse caso é o seguinte: vamos ver quanto de evolução a gente vai ter. Ele analisou o período e a quantidade de dias que eu quero de cobertura e ele identificou que matematicamente são 7 unidades que eu preciso comprar. Só que eu, como comprador, eu sei que o meu fornecedor ou ele vende de 6 em 6 ou 12 em 12, um exemplo. Então, não consigo Aham. comprar 7. A pergunta é se ele não tem uma inteligência por trás disso que possa já enxergar esse múltiplo de compra e direcionar para cima ou para baixo. E não tendo, se eu posso aí editar esse orçamento, ele vai me dar uma sugestão ali, eu acredito, e eu posso editar. Ele colocou 6, aí eu defino se eu quero. Ele colocou 7, eu defino se eu quero puxar para 6 ou se eu já quero jogar logo para 12. É isso que vai Essa, acontecer, é manual, né? essa forma de inteligência, de vincular, né, ao pedido ali, eu desconheço, tá? Se é possível fazer. O que eu sei é o seguinte: quando a gente passa dessa tela, com esse usuário aqui, a quantidade está travada, tá? De sugestão. Hum, Mas eu tenho 99% de certeza, tá? Eu posso validar isso e levo a informação para o Reginaldo para ele trazer, para ele informar vocês depois. Ou então posso trazer num próximo treinamento, né? Amanhã, por exemplo. Se eu conseguir ali editar ainda nessa tela aqui. Por quê? Porque eu sei que nas próximas telas eu posso. Porque existe uma rotina chamada alteração de pedido. Então eu posso fazer o sim. pedido aqui, né? E mesmo que a sugestão seja travada, depois eu altero ela lá em alteração de pedido, eu mudo as quantidades. Porque basicamente é isso, sabe? Por óbvio, o sistema ele vai fazer um cálculo matemático, né? É. A não ser que tenha uma inteligência por trás, que tenha uma base de dados que informe lá que o múltiplo de compra do produto tal é de 6 em 6. Uhum. Se não tiver isso, ele vai fazer um cálculo aritmético lá reto, né? Ele vai dizer, É. precisa comprar 7,8 unidades desse cara. Às vezes É até um isso aí, cara é que nem é bem isso, tá? profissional. E aí eu que lá manualmente vou ter que decidir. O fornecedor fornece de 4 em 4, ou de 6 em 6, ou de 12 em 12, ou de 10 em 10, e aí definir se eu vou puxar para cima, para baixo, até ajustar a realidade do fornecedor. Porque se eu mando para ele um orçamento de 7, ele vai dizer, ó, não consigo te atender, né? Tem que decidir se tu quer 6 ou se tu quer 12. É bem isso, tá? O sistema ele vai te dar, em caso de granel, ele vai te dar esse valor quebrado ali de sugestão. E o sistema não tem como saber o quanto que é negociado ali em relação àquele fornecedor. Ele não tem uma inteligência para ver isso. Mas Sim. a minha questão aqui é se a gente consegue. Eu vou até tentar mostrar como é que é. Deixa eu. Já fica uma dica aí para os desenvolvedores, hein? Do mesmo jeito que você tem um múltiplo para venda, você também tem um múltiplo para compra, né? É. Daqui Ó, a pouco nessa o cara cadastra lá o açúcar de coco. Cara, esse cara ou vem embalagem de 1 quilo, se eu comprar do distribuidor, ou ele vem embalagem de 10 quilos somente se eu comprar da importadora. Daí daqui a uhum. pouco numa dessa eu selecionei ali importadora açúcar de coco, ele vai calcular só de 10 em 10. Eu vou colocar. Eu vou tentar mostrar. Eu vou tentar não. Eu vou mostrar aqui a próxima tela. Uhum. Mas para não vir um pedido gigante, eu estou pensando aqui num filtro que eu possa fazer para trazer menos produtos, né? Eu vou colocar aqui família, Faz colocar só o granel específico tem menos gente aí. show de bola. Vou colocar aqui o granel específico, beleza.
E aí o período aqui tá hoje só? Não, então vamos colocar aqui para analisar março inteiro para 30 dias, né? Boa. Outros vários filtros são possíveis de colocar aqui, tá? Então, Eu enfim, vi. vou colocar aqui em gerar relatório. Será? Não sei se é tão pouco assim, não. Beleza. Não era para ser imenso assim, mas enfim, Ele traz aqui, ó, são 300 itens. 319. É que para 319 é. para nossa realidade de granel, 300 itens é pouco. Você precisa puxar a família inteira e a gente está falando de 3.000, tá? É, sim. Isso aí eu sei porque eu precisei subir os 6.000, né? Então, os 6.000 do total eu precisei subir. Então, também bateu na minha porta essa realidade. E aí aqui ele está processando são os resultados já. Então você vê que aqui, ó, a coluna sugestão já está preenchida, ó. Mas se a gente for Uhum, descendo, ela some, ó. Vamos ver se eu alcanço ela aqui. Ah lá, sumiu. Então ela está tá. calculando agora e está trazendo, né? As sugestões. O que tá com a carinha verde ali é o que precisa comprar, é isso? A carinha verde aqui é só que tem saldo suficiente, Ah, né? tá. Tá. É só aqui. O zero ele já muda aqui, né? Mas é o seguinte, ele vai trazer para a gente aqui o produto, vai trazer o número de vendas que foi analisado, né? O saldo e a sugestão. Tão simples quanto isso. Você Uhum, vê que aqui é travado, ó. Não consigo mudar, sim. tá? Lá embaixo é que eu vou fazer as definições do pedido. Como eu falei, eu não consigo pedir para mais de um fornecedor de uma vez, né? O Uhum, pedido é para um fornecedor específico. Então, venho aqui e monto. Meu fornecedor vai ser esse, a plano de pagamento vai ser esse, o comprador vai ser esse aqui, né? Pronto. Aqui eu preciso marcar os produtos, né? Então, eu vou querer marcar todos, eu marco aqui. Meu Deus, eu acho que eu travei o computador porque cliquei, mas tomara que não. Clicar em menos aqui, né? Ah, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Lá eu dou continuidade no pedido. E aí, quando eu clico em prosseguir, também chega ao fim do pedido. Fica registrado, tá? Então, quando eu finalizo o pedido, já acabou tudo? Não. O pedido ele fica pendente de aprovação, tá? Sendo o pedido feito manualmente ou sendo esse aqui com sugestão. Aqui ele fica aprovar pedido. Tem até alguns aqui que eu esqueci de excluir, que eu estou usando esse portal para teste toda hora, né? Mas o pedido ele fica aqui para aprovação, ó. E aí, quando eu posso ver o pedido, se eu clico aqui, ó, número, e aí, para aprovar, eu posso selecionar todos ou selecionar exatamente o que eu quero e clico em analisar e aprovar, se eu quiser ver o pedido e aprovar, ou se eu já vi, clicando onde eu mostrei, eu posso clicar só em aprovar e aí ele vem aqui para baixo, ó. E aí ele fica ali disponível para desfazer a aprovação. Com o pedido aprovado, aí sim, aí já acabou. Você envia o pedido e pronto, tá? É, Antes da aprovação, como eu falei, você precisa às vezes alterar, né? Você falou ele vai precisar alterar a quantidade. Você vai vir aqui em alterar, cancelar pedido. Aqui sim você consegue modificar, tá? Então, a alteração de pedido de compra. Você já tem o número do pedido, a gente acabou de ver ali na tela anterior. Eu venho aqui com o número, prosseguir, ele me abre a tela dos produtos e eu faço alterações nele, tá? Caso eu não tenha pego o número, eu vou conseguir rastrear ele de novo ou não? Consegue, a gente estava vendo ele nessa mesmo local aqui, ó. Ah, Opa, peraí. aí Aqui, na ó, tela de aprovar aprovação vai pedido. aparecer o número. Isso. Na tela de Ah, aprovação tem e tem um relatório de pedidos também, né? Então, na tela de aprovação eu tenho aqui, ó, o pedido 1, por exemplo, e o pedido 2, tá, ó. tá ali. Tá, ok. Beleza? Então ali, vamos voltar aqui, alterar e cancelar pedido. Consigo botar aqui o número do pedido e alterar. Cancelo o meu pedido, tá? Ó, e aqui tem a dica, utilize essa opção quando o pedido tiver sido cancelado pelo fornecedor, tá? Uhum, E aí, a exclusão do pedido.
utilize essa opção quando o pedido tiver sido digitado incorretamente. Então, cada um com a sua opção ali, né? Encerramento de pedido de compra. Utilize essa opção quando o pedido tiver sido faturado parcialmente, não desejar mais faturar. Você pediu 20 itens, chegaram 10, você não quer mais os outros 10, você encerra o resto do pedido. Ô, Lucas, nessa questão aí, quando eu estiver fazendo o lançamento da nota lá, ele já vincula o pedido e já vai derrubando os itens que chegaram, é isso? Se você vincular o pedido, sim. É Tá. porque a vinculação do pedido não é obrigatória. Tem lá pedido de compra, mas você pode deixar em branco Uhum. também e entrar com a nota, não tem problema. Aí depois eu só entro e derrubo eles Isso parcial ou integral, tanto faz. isso aí, tá? Ou então nem precisa, se for inteiro, tá? Você nem precisa derrubar, porque o sistema ele pode te emitir ali uma mensagem. Vamos supor, você pediu 20 itens para o fornecedor X. Quando chega a Uhum. entrada de compra do fornecedor X com 20 itens, o sistema entende do que a gente está falando aqui. Então, se você Sim. entra com parcialmente, ele não pode fazer nada para garantir que não vai fazer besteira. Mas se você dá a Uhum. entrada total ali da nota, o sistema entende que foi aquele pedido e aí já corta Já ele e manda derrubo. para outro lugar, tá? Uhum. E aí aqui por fim, tá? O relatório dos pedidos. Então, a gente consegue algumas análises dos pedidos. É diferente dos demais, a gente não está procurando os itens só. A gente vai fazer análise dos pedidos aqui, baseado em fornecedor, quem foram os compradores, né? Os pedidos que estão pendentes, os que já foram entregues, os dois, né? Os pedidos que foram cancelados. Eu consigo brincar aqui com esses filtros e analisar como é que a visualização ali vai ser trazida para a gente. Uma outra coisa assim como os demais relatórios, consigo fazer isso para múltiplas empresas. Então, se eu tenho mais de uma empresa no portal, seleciono aqui tudo de uma vez e gero. Beleza? A gente não precisa ficar transicionando de sistema para as atividades do Microvix, né? A gente entra na empresa que eu tenho no bairro Campo Grande e aí eu mexo para todas as outras nas atividades ali de uma vez só, tá? Acredito que acabamos, pessoal. Não sei nem quanto tempo levou, Lucas, que eu não lembro a hora que a gente começou, mas diga aí. a pergunta de US$ 1 milhão. Beleza, a gente vai virar o sistema lá dia 1º de abril, né? Um exemplo. O que eu for fazer de pedido a partir dali não vai ter histórico nenhum mais de venda, certo? Ou vai carregar alguma coisa ainda do Alterdata para poder fazer essa análise de compras? Não, tá. Hoje o Microvix, se eu não me engano, deixa eu ver aqui. Tem. O Microvix tem um importador de dados e com Uhum. dados aqui eu faria a sugestão pro desenvolvedor ter escrito vendas, porque ele só importa venda, esse importador de dados, Uhum. né? Tem outras Tá, importações? Sim, mas aí elas têm os nomes próprios, né? Importação de certo. clientes e fornecedores, importação. Esse aqui é um importador de vendas. E aí, talvez com isso, talvez, tá? Eu desconheço essa interação, mas talvez utilizando isso, trazendo as vendas para cá, o Microvix pudesse analisar o histórico e se basear nas vendas do Alterdata. Mas não é um procedimento de implantação que foi mapeado pela Fitland. Então a gente está partindo do zero com as lojas, né? Tá, Nesse caso, não. A gente não consegue analisar ali o histórico anterior para fazer os tá. pedidos. Eu vou colocar isso para eles, cara, porque é o seguinte, tu viu aí, né? 6.000 itens. É impossível a gente ter tacitamente aí o que precisa comprar de cada um. É muito complexo. Uhum. E essa análise ali, pelo menos de 30 dias para trás, é fundamental. Eu vou sugerir até mais, que sejam 90 dias, porque o comportamento muda de um mês para o outro. Que a gente tem uma ação aí que chama corrida de vendas. Eu posso vender milhares de um produto esse mês, porque ele está na corrida de vendas, e não vender nada dele no mês que vem. Então, 30 dias é uma janela pequena. Mas acho que 90 dias já dá para ter uma avaliação muito boa aí da performance de cada produto. Eu vou Aham. sugerir isso, cara, porque senão no momento que vira a chave,
eu vou ficar completamente cego do que realmente movimentou nos últimos 2 ou 3 meses para efeito de compra. E vai causar muita ruptura, muita compra errada para mais, muita compra errada para menos, se não tiver pelo menos não conseguir Esse tatear aí histórico um inicial período, ali. um período inicial ali para a gente. Depois o sistema ele vai virar, vai gerar a própria base de dados, e isso vai vai fluir normalmente, né? Mas até Sim, então vai ficar difícil. Quando é uma loja nova, que obviamente não tem histórico nenhum, a gente acaba assimilando isso com mais facilidade, porque é uma loja que ainda está engrenando, ela vai estar lá faturando seus 30 mil, 40 mil, é um cenário pequeno. Eu vou virar, por exemplo, uma loja, não vai ser a primeira, mas logo vou virar uma loja aí que fatura 200 pau por mês. É uma movimentação de material gigante. Se eu ficar cego no meio do processo, vai ficar bem complicado. Assim, era uma das minhas preocupações e acho que ela aham. se confirmou. Então, mas se tem a possibilidade, se existe a brecha, com certeza eu vou sugerir isso aí para o Rafael, para o Reginaldo, para levar isso para vocês, né? Beleza. Tem sim, então tem a rotina de importação de vendas, tá? Entretanto, é importante eu deixar claro, tá? Eu desconheço a interação entre as vendas nativas do Microvix e o histórico de Sim. pedidos e as vendas importadas para o Microvix e o histórico de pedidos, tá? Uhum. Talvez, porque assim, a gente está no desenrolar aqui agora, tendo ideia ali na hora, né? Sim. Talvez não funcione, tá? Para esse Tá. histórico. E aí o talvez é por causa do desenvolvimento ou por causa de como já está hoje? Por conta de como está hoje. O que eu consigo imaginar é o seguinte: os produtos de vocês eram outros. Os produtos eram os mesmos, mas os códigos eram outros. No Alterdata, o teu Entendi. código 400 aqui é o 200, né? Sim. Então, a única coisa que se manteve foram os códigos do Granel, né? Todo o resto modificado. Então, essa análise, mesmo que a gente suba um histórico de vendas, pode ser que não haja interação entre as vendas que subiram via importação e a rotina de sugestão de pedido de compra, sabe? Pode ser que a Entendo. sugestão analise apenas vendas nativas. Mas, assim, tudo suposição. Eu desconheço a interação mesmo, sabe? Certo. Outra questão Mas ainda também. assim, você pode levar isso para eles, para que nas agendas, a gente tem agendas todos os dias, né? Eles levem essa informação pro pessoal daqui e pensem em alguma outra forma, né? Se existe alguma outra forma, pensar em alguma outra brecha de capturar isso daí. Se é possível capturar no Alterdata já com antecedência, eu não conheço, né, o Alterdata. Beleza. Eu penso que o mesmo cenário vale para o seguinte. é, Granel a gente varia muito de fornecedor, né? E depois que a gente acha ali o fornecedor padrão, que atende numa qualidade legal, um preço bacana, tempo de entrega bacana, a gente meio que fixa nele ali. É quase que uma prática de todo mundo. Só que você viu ali, né? Você puxou só o granel específico, deu 300 itens. O granel todo dá 3.000. Os mais usuais, aqueles mais comuns, a gente lembra de cabeça. Ah, aveia eu compro do fornecedor A, a uva passa eu compro do B. Só que a cadeia toda a gente não lembra de cabeça. E Claro. lá no Alterdata hoje está vinculado à última compra que eu fiz de um produto que não roda nada ali, gelatina sem sabor. Aí ele vinculou lá o último fornecedor meu e eu sei que eu comprei dele. Também Aham. vai limpar isso, eu também vou ter que retomar esse trabalho e dizer, cara, e agora? De quem que eu compro gelatina sem sabor? Vou ter que rebolar ali para descobrir quem é o cara, né? Eu não sei Acredito que no cadastro o do produto, né? produto, a rede já tenha vinculado um fornecedor principal, né? Mas não quer dizer que Isso, seja isso. exatamente daquele que eu compro. É isso aí. Você tem um fornecedor vinculado a cada produto apenas, né? Se Uhum. é esse o fornecedor que você usa, aí eu tô por fora. Mas tem um Tá. lá. Mas ele não, como eu te falei, ele não limita a compra, né? Ele só tá lá porque precisa ter Tem um, que tá? informar. Se eu quiser Ainda comprar do assim, outro fornecedor, compro tranquilamente. compra tranquilo. Exato. Tá. E assim, em algum local aqui.
Eu acho que a gente passou por isso, eu não falei, mas é possível de você. Ah, não, só para compra por grade, deixa. É que vocês não trabalham com grade, né? Mas você falou sobre comprar de um mesmo fornecedor sempre. Claro, você tem outras maneiras de gerar um histórico e ver qual foi o teu último pedido daquele produto, né? E aí Sim, fazer um pedido igual, né? Mas no isso. pedido por grade, caso vocês trabalhassem por grade, foi o que eu acabei confundindo aqui, você consegue refazer o pedido, mesmo pedido. Ô Lucas, pedido por grade, eu estou entendendo que é o seguinte, como eu trabalhei na indústria têxtil, mais ou menos eu tenho uma ideia. Eu tenho um SKU lá, número 1, que é camiseta masculina preta. E aí a grade que você está falando é que ela tem tamanho P, M, G e GG dentro do mesmo SKU. É isso? Isso é, e tanto a grade de tamanho quanto a grade de cores, né? Então seria De, mais específico aqui, camisa, é, é preta mais e P, abrangente, né? preta e M, verde e M, e assim vai. Em nenhum momento a Fitland pensou em usar a grade para sabores? Por Nós exemplo, temos, a gente fez. foi feito? Porque hoje o que que acontece aqui? Eu tenho um SKU lá, whey no trata de morango, whey no trata de chocolate, whey no trata de baunilha. Cada um é um SKU. E na hora de fazer a análise, quantos whey eu vendi da Nutrata? Aí tem que ficar selecionando um por um todos os Vocês têm, aqui a sabores. gente montou. Vocês não, Ah, por que que eu falei show. que vocês não vão pedir por grade? Porque vocês, quando fizerem pedidos, majoritariamente vocês não usam grade, né? É uma Sim, parcela pequena dos produtos. Por isso que eu sim. mostrei as duas outras opções. Mas Tá. existe uma grade para algumas opções de vocês, a gente montou uma grade já. Uhum, Então, no Microvix nós só temos duas colunas para grade, que normalmente são tamanho e cor. Então a gente uhum, trocou o nome para vocês e ficou tamanho, que aí a gente pode ler com tamanho ou peso, e cor, sim. que a gente pode ler cor ou sabor, porque a gente viu que vocês Sabor. vendem camisas ou coisas do tipo também, né? Sim. Então nós Sim. não teríamos Não, não, quatro colunas para grade, então a gente juntou tamanho e peso, cor e sabor, né? Mas existe, a show. grade está lá. Vai ficar top isso, porque uma dificuldade hoje que a gente tem é isso, de estar um SKU para cada tamanho, para cada Cada sabor e o variação, produto né? exatamente. Vai ser legal isso. Show de bola. Era isso? Mais alguma coisa que você consegue lembrar, Tatiane? Não, não, é isso mesmo. Ai, vai ser mais, acho que vai ter mais dúvidas na hora que a gente vai colocar ali em prática mesmo, né? Claro, é. E com o sistema que a gente está acostumada, memorizou tudo com outro Sim. sistema, né? A boa Então, notícia que eu tenho para trazer é quando a gente mexe uma vez por semana, demora muito. Mas vocês vão ficar tantas horas por dia nisso daqui, que aí é rápido. Não vai dar uma semana, vocês estão familiarizados. tá, mas que dia que Mês. começa? Que dia que vocês vão começar a integração? Que dia que vai virar a loja? É, Eu Eu acho que acredito. a loja deu um arama, acredito que se der tudo certo até o dia 1º. Vamos ver como é que vai ser o fluxo. A do Estevão é dia 1º agora. A do Estevão eu sei que é dia 1º, que já está pronta, né? A gente só está É, esperando chegar o dia 1º. isso. Mas outras lojas, o contrato está chegando para a gente agora, então eu estou tendo que fazer o sistema agora. Aí eu não sei quanto, né? Importação de cliente, custo de produto, certificado digital, todo esse trâmite ali de configuração, plano de pagamento, demora. Então, as lojas que chegarem o contrato, as pessoas participarem do treinamento e eu conseguir colocar para funcionar até dia 1º, todas vão dia 1º também. Acho que uma dessas opções faltarem até dia 1º, aí vai ficar para a próxima semana. sim, perfeito. Todas essas têm que ser cumpridas, né? Os treinamentos, o contrato chegar e dá tempo de configurar. Se alguma dessas informações tira, aí a gente já não consegue virar, né? O Reginaldo, Lucas também, não sei se vocês têm essa informação, tem uma data final para a gente virar todas? Estou 100% por fora. Não, para virar todas assim de uma só vez, não. A gente está indo em processos. Vamos selecionando algumas e vamos dando andamento. Que ainda são lojas Tá, piloto. tá, entendi. Não, porque eu tava pensando aqui, Reginaldo, do dia 1º agora, como a gente vai startar ali a loja 27, que é a menor, se tudo correr bem e tudo
tudo caminhar para positivamente, que eu acredito que vai, claro, é desenvolvimento, é troca, vai surgir um monte de coisa, mas se tudo caminhar positivamente, eu acho que da minha parte, assim, se a gente quiser virar as outras duas daí no dia 1º de maio, no caso no dia 2, né, que primeiro é feriado, eu estou disposto já a fazer, mas claro, condicionado a esses primeiros 30 dias que a gente trilhar aí, seguirem firme, né, não der muito problema, porque eu sei que o Alan lá recuou, né? Ele voltou, mas também está numa situação completamente diferente, então eu entendo. Mas se a coisa caminhar bem aí, eu quero virar logo tudo lá, já no dia 2 de maio, já saio fora, já vira uma realidade só, porque trabalhar numa loja, num É, PDV de um jeito, no outro de outro, também é ruim, né? Vou trabalhar com 3 formatos diferentes aí daqui a pouco, então, se der certo, virar logo tudo de uma vez. Beleza, né? Vou anotar aqui, tá? Passar para o Andrei e daí a É. gente vai dando prosseguimento aí conforme o mês, tá bom? E eu particularmente prefiro a virada no dia 1º, porque tem toda a questão fiscal, contábil, tem que enviar para o contador, então eu extraio tudo de um lugar só até o dia 30, porque senão fica um pedaço num ERP, XMLs, né? um pedaço no outro também é ruim. Então eu Uma carrego outra tudo de uma coisa, vez só, é uma legal outra também. coisa que você disse aí que faz a extração, né? Aí já, só porque a gente acabou entrando no assunto, isso aqui é mais para o treinamento de amanhã. Mas Uhum. no Microvix você não vai ficar fazendo extração de XML, tá? Opa, Porque a gente consegue cadastrar uma recorrência e colocar quem é o e-mail que vai ser o recebedor, né? Então eu posso aí lá ele, definir, porque é um sistema diferente, é fora do RP, é uma outra sei. plataforma só para o fiscal, tá? E aí Uhum. lá eu consigo definir que eu vou enviar um arquivo com todos os meus XMLs para o e-mail X de 30 em 30 dias. Ah, show de bola. Então você vai, eu vou Não se mostrar. preocupa. Não, então eu vou mostrar para vocês amanhã, só para vocês entrarem uma vez e esquecerem para todo sempre. E Entendeu? todo mês eu esqueço de mandar esse trem aí, cara. Todo mês o Pronto, então tá contador vai lá e me resolvido. liga. Cadê o XML, velho? Eu disse, Então tá poxa resolvido. vida. Você não coloca Tá. nem e-mail para você, você põe direto para ele, pronto. Entendeu? É que esses negócios que geram imposto pra gente, a gente esquece, entendeu? Vai deixando para depois. Ah, Eu dizer, esse aqui só vai me dar dor de cabeça. Não entra dinheiro, só sai, eu então deixa pra esqueceria lá. também. Eu também esqueceria. Beleza? Mas Beleza, amanhã a gente vai ver melhor sobre isso então. de resumo, assim, da minha parte, do que a gente viu hoje, assim, a lógica por trás é muito similar. Para quem está acostumado a trabalhar com Alterdata, você vê que a lógica do sistema é praticamente a mesma. Os caminhos são diferentes, o layout é diferente, o visual é Tá. diferente, tudo é diferente, obviamente. Mas se tu pensar com um pensamento sistêmico, lógico, tu chega no mesmo lugar. É basicamente a mesma coisa, raríssimas ali as coisas pontuais mesmo que são totalmente diferentes. Na 99% é igual, só que com uma carinha diferente ali. E com mais acessos também, mais relatórios e acho que mais amigável até que o Alterdata. Show de bola. Eu não conheço o Alterdata, eu vi só uma tela ou outra ali enquanto instalava o PDV e tudo mais, e aí vi realmente. O Alterdata ele parece ser um sistema meio quadrado, né? As coisas são meio mais da antiga, né? Mas assim, layout por layout, funcionalidade é o que importa, né? Então, Exato. bom, pessoal, os temas a princípio eram esses, então amanhã eu vou trazer o treinamento do financeiro, né? Contas a pagar, contas a receber, conciliação, esse tipo de coisa, tá? Não é um treinamento longo também. Eu preferi por fazer dessa maneira, né? Separar em 3 os treinamentos, para a gente não ficar nenhuma das 3 vezes agarrado no computador o dia inteiro assistindo coisa, né? Ninguém merece ficar assistindo 4, 5 horas de alguma coisa. No final você não consegue lembrar nada. Então eu diminuo o máximo possível, né? Hoje a gente praticamente falou só de estoque, né? Então ontem a gente falou praticamente só de vendas, relatório de vendas, como que faz vendas, tudo de vendas. E amanhã a gente vem para a parte de faturas, né? Faturas, lançamentos contábeis, esse tipo de coisa. Beleza? Fechou? Fechou. Valeu então, pessoal. Muito obrigado aí. Uma boa tarde aí para todo mundo, hein? Bom Boa descanso. tarde. Obrigada. Abraço.